Gravando. Ok. Bom, vocês vão entrar aqui no site do portal da BVS. Todo mundo, tá? Sim. Não. BVS Saúde. Pode, claro. Vocês têm que abrir essa página aqui, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer agora é achar os descritores.org. Então, a gente vai lá aqui, ó, dex/mesh. Abriu? Clique em dex/mesh. Dex/mesh significa descritores, tá? Então, existe um banco internacional de cadastro de palavras na área da saúde, que tem definição e quais são os sinônimos dele. Então, dex/mesh. Ai, minha internet não pode falhar. Todo mundo tá lento aí? Foi? Abriu? Agora, vocês vão buscar quais são os descritores e quais são as palavras-chave. Então, lá no seu Word, você vai abrir um arquivo novo, ou pode ser até nesse arquivo que você já está aberto aí. Eu vou abrir um novo aqui, só para a gente fazer um modelo. E você vai colocar uma tabelinha. Inserir uma tabela que tenha 2 colunas e muitas linhas. Em uma delas, a gente vai fazer os descritores. E na outra, os sinônimos desse descritor. Ok? Descritores. E na outra coluna, sinônimos. Foi. Agora foi. Tem que abrir essa página aqui, quando você clica em dex/mesh. Então, a gente vai tentar achar a palavra-chave da minha busca. Que palavra-chave é essa? Se eu falo ansiedade, uma palavra-chave é ansiedade, não é? Então, eu clico aqui, ó, ansiedade. Todo mundo viu aqui? Certo? O que está escrito aqui é o descritor, em português, inglês e espanhol. O que está escrito aqui embaixo são os sinônimos de ansiedade. Então, a parte aqui é... Certo? Qualidade de vida é um descritor, mas não tem sinônimo. É muito bom, porque você não precisa ficar cruzando muita coisa. Aí aqui tá no nosso, Isso, uma delas é qualidade de vida. Então, aí seleciona o descritor, coloca aqui na tabela e os sinônimos desse descritor. O que não quer ir? A internet? ela aparece só, Aqui, ó. Aí aqui você vai pôr qualidade de vida, que é um descritor. E aqui você vai pôr o sinônimo, esse aqui eu fiz errado. Ansiedade aqui não tem sinônimo, só tem fator relacionado. Então eu vou deixar só esse. Por exemplo, depressão. Como que eu faço ansiedade?
Você põe ansiedade. O que está escrito aqui é um descritor. O que está embaixo escrito sinônimo são sinônimos. Então ele não tem. Então você vai pôr só descritor. Aí você vai deixar o quadradinho na frente em branco porque não tem sinônimo. Isso. Ah, não, internet. Isso, deu certo aí? Beleza. Então a outra palavra-chave, paciente, tratamento, deixa eu ver aqui, intensivo. A gente tem que ir tentando colocar. Paciente, tratamento intensivo. Ah, não, gente. Oi, gatinha. Senta aí. Ah, não. O de vocês está abrindo, o meu tá dando página interrompida. Ó, isso aqui, ó. Toda vez que eu digitei UTI abreviada aqui, ó. Pra todo mundo olha aqui. Eu digitei UTI abreviada aqui, certo? E aí apareceu unidade de terapia intensiva. O descritor é isso aqui. Certo? Então esse aqui eu vou colocar lá na tabelinha como descritor. E quais são os sinônimos? Olha o tanto que tem. Eu copio todos e colo todos aqui. O que é um sinônimo? O que é um sinônimo? Um sinônimo significa a mesma coisa, só que com outra palavra. Então, quando eu digitar UTI ou quando eu digitar o sinônimo de UTI, eu estou buscando a mesma coisa, certo? É isso que nós estamos procurando aqui. Familiar. E seu trabalho, Evelyn? Ai, caiu. Com muita dificuldade. É, se não for, não é TCC, né? Gente, não tem como vocês ir lá em casa mesmo? Vocês vão ter que dar um jeito de ir. Esse tem negócio dos estágios agora. Ó, não deu. Gente, eu vou tomar folga de um mês. Eu também vou. Depois que eu terminar, vou ter uma folga de um mês. Ah, não, gente, que raiva. Familiar. Ué, vocês podem pensar, que palavra que vocês acham que pode relacionar? Por exemplo, familiar, acompanhante, visitante. Não, toda não. Você tem que achar pelo menos umas 4. O que é relação familiar? Aí você clica e vê a descrição, se é isso que você está buscando. Aqui embaixo vem a descrição. Familiaridade eu acho que é interessante. Deu PT. Nossa, quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, vocês vão ver meu sofrimento aqui com essa internet. Aí, ó. Até pausar aqui.
Eu sabia que eu dava problema nessa internet. Coloca esse. Vamos pôr esse. Lá na tabela. Qual que é o sinônimo? Qual que é o descritor? E não tem sinônimo? E não tem sinônimo? Nossa, minha internet agora que não deu certo mesmo. Tá, vocês vão achar. Olha aqui, vocês podem ir de Uber da rodoviária lá em casa pertinho. Dá uns 10, 12 reais só. Vocês ainda vão dividir por 4 ainda. Tem também. Vamos. Aqui, ó. Aí, o que vocês têm que fazer? Quando você jogar, eu vou lá na BVS de novo. Aí o que acontece? Eu vou vir aqui em busca avançada. Lá na página inicial, você vai em busca avançada da BVS Saúde. Lembra? Todo mundo tá aqui? Agora, o que é a busca? Achou? Aí vai em busca avançada. Em vez de clicar em index, vai em busca avançada. Aqui na busca avançada, você vai pegar uma palavra de cada uma dessas aqui e cruzar elas. Por exemplo, olha aqui primeiro, depois vocês fazem aí. Aqui eu não tenho descritor, aqui eu não tenho sinônimos, então eu tenho que pegar um descritor somado com outro, ou um sinônimo, um descritor com um sinônimo e um outro descritor. Eu tenho que fazer todas as combinações possíveis. Então, por exemplo, olha aqui todo mundo, depois vocês fazem aí. Eu pego um descritor, ansiedade, e colo ele aqui. E associo com outro descritor. E coloco aqui, ó. E coloco outro descritor. E eu coloco aqui, certo? Quando eu coloquei essas 3 palavras, eu tenho que ter um controle no meu caderno, ou aqui mesmo no Word, que quando eu coloquei ansiedade mais unidade de terapia intensiva mais visitas a paciente. Quantos artigos vão aparecer? Aí eu ponho pesquisar. Não falha a internet. Quantos deram? 18, certo? Aí eu venho aqui e escrevo total 18. E agora eu vou aplicar os filtros. Meu primeiro filtro é, por exemplo, a base de dados. Lembra que a gente colocou BDENF, Lilacs? Então eu venho aqui, ó, base de dados, Lilacs e BDENF. Quando eu clico que eu só quero o da Lilacs e da BDENF, eu filtro. Sobraram 7. Tá vendo aqui? Sobraram 7. Aí, agora eu vou escolher o ano de
Vamos pôr o idioma primeiro. Idioma. Eu venho aqui e meu idioma vai ser qual? Só o português. Aí aqui vem idioma. Tá vendo aqui? Gente, presta atenção aqui. Quebrou? Idioma, português. Aí eu seleciono português e filtro. Vai sobrar 6. O próximo é o ano de publicação. Vamos colocar de 10 anos para cá. Então, 10 anos para cá, 2007. Vamos pôr 2007. Eu desço. E aqui tem ano de publicação. Então, 2008 entra? Entra. 2011 entra? Entra. Porque a gente escolheu de 2007 para cá. Aí eu filtro de novo. Sobrou quantos? 3. Ano de publicação, 3. Então, nesse primeiro filtro, quando eu cruzei essas palavras, sobraram 3. Próxima etapa. Lembra que eu falei que vocês têm que ler o título e o resumo? Próxima etapa, vou até escrever aqui, ó. Ler, título e resumo. Aí você lê aqui o título. Familiares na sala de espera de unidade de terapia intensiva. Sentimentos revelados. Tem a ver com o que eu quero? Tem. Então eu vou e clico aqui. Aí eu venho. Trata-se de um estudo qualitativo. Aí a coleta ocorreu em 2009 com entrevista estruturada. Discurso sujeito coletivo. Temas relacionados a sentimento, hospitalização na UTI. Nossa, tem tudo a ver que eu quero. Aí... li o título, li o resumo, gostei desse. Seleciono aqui. Aí eu desço. Ó, familiares na sala de espera. É o mesmo artigo. Tá vendo? Então aqui é o mesmo. Visita em unidade de terapia intensiva. Concepção dos familiares quanto à humanização do atendimento. Parece que é também, não parece? Aí eu clico aqui. Então, agora, unidade de terapia intensiva é considerado um ambiente hostil, parará, gostei também. Volto e seleciono. Dos 3 que tinha ficado nesse filtro, quantos depois que eu li o título e resumo ficaram? Quantos ficaram? 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, os 3 desse filtro. Eu venho aqui, ó. E aí isso aqui agora vai muito de cada um. Tem gente que gosta de anotar. Tem gente que gosta de anotar autor. E tem gente que gosta de forma mais digital. Eu, particularmente, gosto de enviar para o meu e-mail essa busca. Ou então você pode colocar os 3. Como esse aqui repetiu, você ainda não vai excluir os repetidos. Você vai pôr o nome dele lá. Porque no nosso critério de exclusão vai estar excluir as duplicidades. Porque esse aqui está publicado numa revista e esse aqui está publicado em outra. Uma base de dados, não é a mesma revista, falei errado. É a mesma revista, mas em bases de dados diferentes. Esse aqui está publicado na Linux e esse aqui na BDF. Então é duplicidade. Eu não posso contar como 2 artigos, é um só. Então depois eu vou excluir. Mas antes de excluir, vem os 3 para cá. Então, eu posso pegar aqui, ó, uma coisa que é fácil de vocês fazerem, é selecionar isso aqui, ó. Então, desses 3, entrou esse, e entrou esse aqui. Certo? Entrou esses 3. Agora, eu guardo esses artigos. Eu guardo eles. E vou fazer a minha próxima busca. Porque eu cruzei esses aqui, certo? Na verdade, sobrou 2. Na verdade, sobrou 2.
Agora eu vou cruzar esse com esse com esse. E vou fazer com esse primeiro. Essa questão de plural e singular não precisa pôr busca diferente, é a mesma coisa. Então aqui, ó, eu cortaria esse aqui. Unidade, terapia intensiva. Esse aqui tá ali. Agora, então, eu vou fazer mais uma busca para vocês entenderem. Todas as possíveis dos seus descritores e sinônimos. Você tem que fazer a busca de tudo. Essa primeira parte é a mais fácil. Você tá filtrando, vocês quase não estão lendo, tá vendo? É só ir no filtro, mas tem que ser organizado. Então, eu vou pôr aqui, segunda busca. Eu vou associar se eu tivesse vários sinônimos de ansiedade, eu tinha que cruzar o sinônimo de ansiedade com esse e com esse. Entendeu? Eu tenho que fazer todas as possibilidades. Sorte nossa que aqui não tem. Então agora eu vou pegar a ansiedade, porque como eu não tenho sinônimo, vou voltar lá naquela primeira página. O negócio aí tem que ter. Vou fazer de novo. Tem que ter. Só porque a primeira coisa é determinar quais palavras eu vou usar. E sim, vocês não podem mudar. Depois que você selecionou o descritor e o sinônimo, você não muda mais. Então, eu vou colocar o máximo de descritores que eu encontrar. Não, mas não põe mais que 5 de jeito nenhum. Não pode mais que 5. Lembra das suas palavras-chave do seu trabalho? De preferência, utiliza elas. É elas que você tem que usar. É para isso que ela serve. Aí eu venho aqui, vou fazer de novo. Busca avançada. Busca avançada. Aí vou colocar, o primeiro descritor é ansiedade sempre. O segundo, eu vou pôr o sinônimo. Centro de terapia intensiva. E o terceiro, visita a pacientes. E pesquiso. Ai, estava selecionado. Ok. Então agora eu vou até copiar isso aqui, ó. Isso aqui a gente sempre repete. Então na segunda busca, quando eu olhei o total, deu quantos? 353. Aí 353. Qual é o próximo passo que a gente tá? E isso tem que ser sempre a mesma ordem. Eu não posso uma hora selecionar uma coisa e outra hora outra. Sempre os mesmos ciclos. Então, olha, nessa sequência, se eu fiz a sequência para um, eu tenho que fazer a sequência para todos. Então, o total, a primeira coisa que eu vou filtrar é a base de dados. Lilacs e BDENF. Aí eu filtro. Não. Aí eu venho aqui, sobraram quantos? 57. 57. Agora eu vou filtrar o idioma. Vou lá. Em português. Filtrar. Hã? Ah, eu coloquei? Então tem que pôr. Tá. Depois a gente vai ver se vai fazer isso do Google Acadêmico, senão vai ficar muito grande. Quando eu coloquei o idioma, sobraram 50. Agora o ano de publicação, né? De 2007 pra cá. Então, aí agora esse que foi bom. Tem muitos. Eu não seleciono. Eu sempre vou clicando em mostrar mais. Até o mostrar mais parar de aparecer. Viu? Senão dá errado. Mostrar mais no caso porque assim, no ano não aparece por ordem cronológica aqui. Aparece por ordem assim, qual foi o ano que teve mais publicação?
Então aqui o primeiro que apareceu foi 2010, tá vendo? Então eu sempre tenho que ir clicando no mostrar mais, até aparecer todos os anos que tem publicação. Ó, acabou, ó. Parou. Agora sim eu venho aplicar o filtro. 2010 entra, 2008 entra, 2011 entra. Aí tem 85, 93, 2007 entra, 2009, 2013, 2012, 2014, 2015, 2017. Aí eu venho e filtro. Vocês podem fazer de 5 anos também. Se qualidade de vida der demais, você faz os últimos 5 anos. Você vê que tá dando artigo demais. Mas o de ansiedade vai ter que ser 10 anos, então vai ficar quase nada de artigo. Beleza, agora quando eu coloquei o ano, sobraram 23 dessa busca. Agora, deixa eu só... A gente usou quais palavras nessa segunda busca? Foi ansiedade mais centro de terapia intensiva mais visitas a pacientes, né? Visitar, né? A pacientes. Então, agora eu tenho 23 artigos, certo? Aqui. Eu tenho que ler o título e o resumo para eu saber desses quais entram. Aquele outro era menos, era só 3, né? Esse aqui agora é 23. Então, só, autobiografia após cirurgias de revascularização miocárdia, história de vida da UTI cardíaca. Parece que não tem muita coisa a ver. Então, descrever histórias de vida de pacientes submetidos, desvendando possíveis através de suas narrativas do pré e pós-operatório. Não tem a ver, tá falando do paciente, não tá falando do familiar, tá vendo? Então, esse não entra. Percepções de pais de recém-nascidos, prematuros em idade intensiva neonatal. Aí no caso, o que eu faço? Eu pego o título dele. O que for entrar, você pega o título dele ou você vai selecionando aqui, ó, do ladinho. Aí depende muito da sua organização. Se você está fazendo isso num caderno ou se você está fazendo no Word. Se você for selecionando aqui, quer ver? Vamos imaginar que eu quero esse, aí eu quero esse, sem ler, tá? Tem coisa que não tem nada a ver, ó. Determinantes de qualidade de vida de idosos usuários do Centro de Atenção Psicossocial. Não tem nada a ver. O título você já exclui. Eu quero esse. Olha que legal esse. Sentimento dos familiares em relação ao paciente internado na unidade de terapia intensiva. E aí tive que ir para a próxima página, porque tinha 2 páginas de artigo. Tá vendo aqui, ó? E eu quero esse. Eu vou lendo o título, vou lendo o resumo e vou selecionando os que eu quero. Quando eu terminar de selecionar os que eu quero, eu venho aqui em filtrar. Uai, não deu não. Peraí. Tem um lugar aqui. Peraí, onde que é? Aqui, ó. Sua seleção, 8. Então, desses 23 que sobrou aqui, depois que eu li o título do resumo, eu quero 8. Então, eu vou, para cada cruzamento de palavras, eu vou ter uma quantidade de artigos. E isso tem que ficar muito bem anotado para vocês aí, porque vocês vão fazer isso aqui uma vez só. Hoje você não pode fazer uma busca com essas palavras e amanhã você fazer essa busca de novo. Não. Você escolhe um dia, faz a busca, seleciona os artigos para ler. Pronto, você não mexe mais com busca. Tá? Não tem que mexer mais com isso. Agora, eu tenho aqui os artigos, não tem? Não tem os artigos? Agora vocês vão ler o artigo inteiro. Quando você lê o artigo inteiro, você vê se ele tem a ver com a sua pergunta norteadora ou não.
Então, a última etapa desses filtros é você ler o artigo inteiro. Você pode ainda excluir ele de novo. Quando você fala, não, esse aqui tem coisas que eu quero falar, você inclui. E quando ele não tem coisas que você quer falar, você exclui. No final, vai sobrar um tanto, não vai, de artigo? Esse final é a discussão. O que esses acrescentam e o que eles falam de diferente em relação à sua pergunta norteadora? Ansiedade, qualidade de vida, depressão, desesperança. O que eles falam disso e o que eles desfalam? Isso. Aí acaba. Então, o resultado, a discussão da revisão integrativa Esses artigos que eu selecionei. são os artigos que você selecionou. Aí você vai construir um texto. Então, peraí, dá uma Depois que você... Esse aqui não tá gravando, não? Depois que você fizer toda a busca nos filtros, nas bases de dados, você vai ficar com artigos para ler na íntegra. Você lê os artigos na íntegra e vê quais têm assuntos relacionados à sua pergunta norteadora e sobre coisas que você quer falar no seu tema. Os que tiver relacionado, você termina de incluir no seu trabalho. Os que não tiver, você exclui. E esses que você incluiu nessa última análise de lida total do artigo é o que vai compor a discussão do seu artigo. Entendeu? Aí você vai colocar os autores, não é só escrever igual vocês fizeram na introdução do projeto. Você tem que colocar, esses autores tiveram essa ideia em comum e esses autores divergiram nisso. Normalmente a discussão de um artigo de revisão integrativa, ele não tem um autor em cada parágrafo só. Porque isso não é discussão, isso é resultado. Então, para discutir, você tem que pôr um falando com o outro. Ou eles concordam, ou eles discordam. Por exemplo, fulano de tal com fulano de tal falou a mesma coisa que a ansiedade, tá